pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos a Deus a nossa vida, a nossa história, pedindo que pela festa de Pentecostes, para que sejamos planificados pelo Espírito Santo, para que o Senhor nos guie em nossa vida e nossa história, para compreendermos melhor essa ação do Espírito em nossa vida. Peçamos que Ele mesmo nos ilumine no estudo da Palavra de Deus. Por isso rezemos: ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Por isto, eu vos declaro que ninguém falando como Espírito de Deus diz anátema seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outra a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro o mesmo Espírito dá fé, a outro ainda o único mesmo Espírito concede o dom de curas, a outro o poder de fazer milagres, a outra profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro o dom de falar em línguas, e a outro o dom de as interpretar. Mas é o mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um conforme cada um os seus dons, conforme lhe apraz. Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados no meio de um só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a festa de Pentecostes, o Evangelho segundo João, Jesus que doa o Espírito, Atos 2, que é o próprio Pentecostes narrado por Lucas, e a segunda leitura é esta aqui que nós estamos vendo, né? Então, o objetivo aqui é esse Espírito que dá os seus dons. O que acontecia em Corinto? Em Corinto havia a exaltação muito grande desses dons. Era uma comunidade portuária, de uma movimentação muito grande, e havia dentro da comunidade uma divisão por inveja desses dons, né? E essa competição por causa de uma vaidade comparativa, quer dizer, um falava assim, não, eu tenho tal dom, outro falava, não, desse dom, e ficava uma disputa para falar qual dom era maior. Então São Paulo ele trabalha essa leitura em duas perspectivas. A primeira, que é a origem única dos dons. Os dons têm uma origem única, que é o próprio Deus. E uma
a função dos dons. Aí sim é uma função que é diversa, né? Plural, muitas formas. Então vamos lá no versículo 3. Bom, primeiro vamos pegar o versículo 1, que a gente não leu, porque não faz parte. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais em ignorância. Sabeis, quando eres gentios, eres irresistivelmente arrastado para ídolos mudos. Por isto, eu vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz anátema seja Jesus. Então, eles arrastados dos ídolos mudos, que não tem comunicação, que não tem palavra, que não tem ação, ídolo é morto, como vai dizer o Antigo Testamento, o ídolo é vazio. São Paulo contrapõe um Deus que é vivo, um Deus que age, um Deus que verdadeiramente realiza tudo em todos, como está dito aí na própria passagem, tá? Enquanto os cultos pagãos desordenados, como diz aqui na Jerusalém, de certos fenômenos violentos, a Assembleia Cristã é de conteúdo do discurso, não seu estilo que testemunha a verdade, mas sim aquilo que é essencial. Então, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser no Espírito Santo. E do Espírito Santo, Ele é o autor da nossa crença. Tá? 4, 5, 6. Diversidade, diferentes. A diversidade de dons, mas um mesmo Espírito. A diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Então vamos lá. Diversos dons, Espírito. Ministérios, Senhor. Atividades, energemata, aqui no grego, que é várias ações, o mesmo Deus. O que a gente repara aí? Espírito, Senhor e Deus. É a Trindade. É a Trindade. O Espírito é o próprio Espírito, o Senhor é Jesus e Deus é o Pai. Tá? Então, há diferentes dons, mas o mesmo é o Espírito. Então, a diversidade de dons não quer dizer que Deus esteja dividido. O Deus é o mesmo. Há diferentes ministérios, ligar ministérios com Jesus, a diaconia com Jesus, por quê? Por causa da visibilidade. Então, enquanto o dom é interno, tá? E ele se manifesta, por isso a ação do Espírito. Os ministérios, a gente lembra do quê? Da hierarquia. A gente lembra da estrutura eclesial que já havia. Não havia hierarquia depois, como no final do século I, mas já havia uma estrutura de diaconia, uma estrutura de serviço visível. Então, aquilo que é visível é a palavra que se faz carne. Tá? Há diferentes atividades, mas é um Deus que realiza. A fonte de toda ação é o Pai. Então, Ele, como fonte de tudo, pode ser agindo em tudo, todas as coisas em todos, mas é o mesmo Deus, tá? É o mesmo Deus, certo? Vamos pegar Romanos 12, versículo 4. Pois assim como um só corpo temos muitos membros e os membros têm a mesma função, de modo análogo nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros, tendo porém dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada,
Aquele que tem o dom da profecia, que o exerce segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Quem é do ensino, ensinando. Quem é da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside com diligência. Aquele que exerce misericórdia com alegria. Porque o que a carta aos Romanos quer? Bem depois da carta aos Coríntios. São Paulo resume a sua doutrina para mandar para os Romanos. Então aqui é um resumo de todo o capítulo 12 da 1 Coríntios. Tá? E ele vai falar o quê? Que cada um, a partir do seu dom, dos dons que Deus deu, e aqui fica claro, no versículo 6, dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Cada um recebe seus dons de acordo com a graça de Deus, e não é uma prateleira, eu vou lá e escolho os dons que eu quero. Não é assim. Cada um tem os seus dons e tem que se contentar com os dons que tem, tá? Vamos pegar Efésios 4. Efésios 4. Padre, a pessoa já nasce com um dom, mas se porventura, por graça, se ela desejar, Deus dá? Deus só dá para a autoridade comum e não pela vontade da pessoa. Tá? E aqui é carisma. Esses dons é que eu estava falando com o Zé antes de começar. Dons naturais é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Tá? Há um só corpo e um só espírito, assim como é uma só esperança da vocação a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é acima de todos, e por meio de todos e em todos. Tá? Então, a unicidade de Deus age de modo diferente nas suas criaturas, naqueles que Ele escolheu. Hebreus 2:4. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, de prodígios e de vários milagres, e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Então, esses aqui, falando de dons do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, e não a vontade humana. Então, a gente não pode rejeitar o dom, porque Deus quis que a gente tivesse aquele dom, e também a gente não pode querer aquilo que a gente não tem, tá? A gente recebe o dom segundo a vontade de Deus, tá? Interessante também, Leandro, que esses dons não são os dons estáticos, são os dons de serviço. De serviço. À medida que você avança, você vai recebendo os dons. Se você não avançar também... Sim. Mas Deus já dá esses dons já ao nascimento, né? Não, Ele pode dar durante a vida. E pode tirar também durante a vida também. Isso daí a gente está sob a vontade de Deus. Pode-se dizer que depois que tem vontade de Deus, vão nascer. Então, pode receber os dons, mas os carismas e tudo aquilo que Deus dá, que é essa lista que nós vemos, isso daí é dado durante a vida e segundo a vontade de Deus. Tá? Durante a vida, a mim percebo assim, muito interessante, particularmente falando, muito interessante, que os vários dons formam a comunidade. Através de vários dons. Sim. Dons diversificados. Sim. Pessoas, todo mundo fosse pedreiro? Oi? Ou todo mundo fosse só pedreiro? Sim. Sim. Você falando, Nica? Dá para dizer não para os dons? Dá. Então São Paulo vai dizer, não extingais o Espírito Santo. A gente pode extinguir o Espírito Santo em nós e nos outros, a gente pode extinguir os dons em nós e nos outros. Na medida que você pode, por exemplo, fazer a pessoa se fechar à ação do Espírito.
Então nós temos esse poder. Aí não seria, no caso, negar o próprio batismo, padre? Bom, seria negar o próprio Deus, né? E aí vai responder perante Deus por isso, né? Porque é uma coisa muito grave isso aí. Só que aí também você vai fazer volta dos talentos, né? O último cara lá que enterrou. Então, mas ali é a própria pessoa. Mas a gente pode fazer isso nos outros. A gente distinguir nas outras pessoas. Mas isso com Tá? consciência ou sem consciência? Normalmente é com consciência, né? Porque é um ato que, vamos falar a verdade, né? É meio mal isso, né? E aí como se daria isso? Eu falando? Diminuindo. A gente não pode matar a vocação de uma pessoa. O que não falta é gente que matou a vocação dos outros. Tem pessoas aí que é frustrada na vida, não só por ser padre, mas queria casar com fulano. Quantas histórias não tem assim? Mãe não deixou, pai não deixou, a pessoa ficou solteira e morreu assim. Sabe? E aquela coisa, ou depois se encontraram na vida, lá na frente, aquelas histórias de televisão que passa. Isso é graça de Deus que a pessoa muitas vezes jogou fora, né? Porque é vocação isso. Então, vocação, dons, carismas, e tudo isso é fruto do Espírito, você pode matar. Em si e no outro. Aí é contra o caso da liberdade, padre? Sim. Agora imagine fazer isso com uma pessoa. Mas qual é a diferença entre dons e carismas? Então, no fim, o doron no grego como charisma. O carisma que vem enfatizar muito mais essa graça de Deus, né? E o dom é muito mais interno, que é dado internamente para a pessoa, e a pessoa já nasce com ele, ou recebe durante a vida, mas é muito mais interno. Mas no fim, tem teorias e teorias, né, sobre dons e carisma. No fim, para mim, é tudo uma coisa só. Por quê? Tudo é dom de Deus, tudo é presente de Deus, sabe? E no final, os dois vão se encontrar. Os dois vão se encontrar, tá? O dom, normalmente, ele é mais perene, ele permanece, né? Enquanto o carisma pode ser dado, ele pode vir, ele pode voltar, ele pode vir, ele pode voltar. Mas no fim é tudo graças a Deus, O apoio né? e a caridade, que no final é a mesma coisa. É a mesma coisa, só a ênfase aí por causa de ser a fonte de Deus e por aí vai. Né? Você tem que tomar cuidado no caso também, para não misturar muito, né? Os dons efusos é diferente dos dons difusos. Então, mas aí, essas classificações, tem livros que tem classificação até você chega disso daí, sabe? Mas o que é interessante saber é que a fonte é Deus e que os dons têm que ser colocados ao exercício da comunidade. Por quê? Até o limite, aonde vai um, aonde vai outro, sabe? Porque o próprio amor, por exemplo, o amor na 1 Coríntios 13, ele é o caminho. No fruto do Espírito, ele é fruto do Espírito em Gálatas, tá? Então, até que ponto não é? Daqui a pouco nós vamos falar de fé. Dom de fé para operar milagre. Qual a diferença da fé? Ótimo, é uma fé dada por um momento, mas também tem a fé como virtude teologal. Então, até onde vai uma, até onde chega a outra. Então, isso daqui são classificações para a gente poder entender. Mas pegar uma régua e falar, não, até aqui, você pega uma pessoa, até aqui você exerceu a virtude da fé. Agora você está exercendo a virtude da fé carismática. Tem jeito de fazer isso? Vocês podem me explicar se tem jeito de fazer isso? Na minha reles opinião, para mim não tem jeito de fazer Tudo a isso. mesma coisa. Sabe? Seria tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. A classificação é importante para saber como ela age. Mas dentro da pessoa você ficar medindo isso é muito difícil. As coisas na medida. A classificação é para quê? Para a gente poder entender, para a gente poder estudar. Só isso. Só Só a isso. fonte, né? Tá? Só isso. 1 Pedro 4,10. Pedro, capítulo 4, versículo 10. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu,
consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que versículo. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu. Que dom é esse? Quantos dons tem? Como que a gente vai contar dom? Então é muito difícil você contar dom. Conforme o dom. Então, qual tradução que vocês têm aí? Castos, catos, elaben, harisma. No original não é doron, é harisma. É harisma, tá? Todo mundo tem a palavra dom aí? Nessa palavra de Pedro aí? Todo mundo é dom. Oi? Administradores. Então, ministradores, segundo não, mas na quarta palavra aí. Segundo, que recebeu o quê? A graça. Aí a graça. Então, aí está mais conforme o grego do que a Bíblia de Jerusalém. No rodapé não me coloca, literal é carisma. É carisma. Tá? Então, conforme o carisma que cada um recebeu. E vai colocar diacuntos, vai colocar a serviço, tá? Dos outros. Tá? Agora, qual a ligação que a gente tem que fazer aqui? Dom é para colocar serviço. Sempre assim. Essa ligação na Sagrada Escritura é o tempo todo. O Senhor é um que dá dons para colocar serviço. Tá? Então ninguém tem dom para guardar para si mesmo. Caritos teu, quer dizer, essa multiforme carismas aí, graças que Deus dá. Oi? Isso que eu falou que somando todos os dons aponta para a comunidade, formar a comunidade. Sim. Então não existe dom para dividir. Não existe dom para dividir. E nem para que eu vim com esse dom para mim. Sim. Ou pior ainda, que aí é algo que Corinto passava. Ninguém recebe dom para falar, é meu. Tá? Para apontar para si. Todo dom é para apontar para Deus. Mesmo porque vem da graça. Então, mas o que acontece com o ser humano? O ser humano é orgulhoso e ele se fecha, né? Deus acaba tirando, né? Não, o duro que Deus ele não volta atrás, né? Mas você pode jogar tudo fora. Tá? Você pode jogar tudo fora. Certo? E aí a coisa é O feia. próprio orgulho acaba Tá? com tudo. Então a gente tem que lembrar de Mateus. Senhor, nós curamos em vosso nome. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vai ter gente que vai falar para Deus que curou em nome dele. E pode ser que realmente curou no nome dele. Porém, não viveu a fé. Não viveu a fé. Tá? Então a gente não pode também fingir que essa possibilidade não possa existir. Pode acontecer nas igrejas por aí também, né, padre? Porque o próprio nome de Jesus tem poder. Sim. Então, pode curar. E sim. Deus, na sua misericórdia, pode usar de instrumentos não tão bons assim. Né? Mas o instrumento tem que ficar atento, né? Tá? Porque senão a coisa fica feia. Tá? A pessoa pode, sem Deus, sem a fé, você pode também usar isso como moeda de troca, né, padre? E aí a coisa fica perigosa, né? Muito perigosa. Tá? Porque na verdade, como o senhor falou, né, que nós somos instrumentos de Deus, mas meio aquelas pessoas que fazem com, por exemplo, alguns irmãos aí protestantes que roubam a igreja, essas coisas, acaba fazendo, e as pessoas que estão lá participando, que têm fé, acabam recebendo, né, a graça e tudo. Deus, a sua misericórdia, usa instrumentos assim.
1 Coríntios 9, eu vou achar o versículo aqui ainda. Último versículo da 1 Coríntios 9. É o famoso, esse aqui é o famoso capítulo, né? Ai de mim se eu não evangelizar, né? E São Paulo vai terminar essa parte falando assim: trato duramente o meu corpo, reduzo a servidão. Por quê? O que é o corpo? A carne, tá? A fragilidade humana. A fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Então São Paulo usa de ascese com relação a si mesmo, mas o que a gente pode ver aqui com relação a 1 Coríntios 12 que nós estamos vendo? Há possibilidade, se ele não cuidar e dominar o corpo dele pregar aos outros a mensagem e ele ser reprovado. Então esse versículo mostra que essa possibilidade existe. Deu para entender? Tá? Ele pregar aos outros, relaxar consigo mesmo, salvar os outros pela mensagem do Evangelho e ele mesmo ser reprovado, ele se perder. Então isso é uma possibilidade conforme São Paulo. Vocês que eu não conheço. Então, São Paulo está falando isso dele agora. Dele. Uma vez o Padre Pereira falou isso pra gente. Sobre essa... Não, sim. Então, a gente está mexendo, falando de dons aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque senão a gente pode ser vítima do nosso próprio orgulho. A primeira coisa Tá? que faz nosso Padre é considerar realmente os dons vêm de Deus. E vindo de Deus precisa ter cuidado. Sim, sim. Agora o versículo 7 lá. Versículo 7. Depois de concluída essa parte, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Tá? Então, essa manifestação do Espírito interessante. Como está a tradução de vocês desse versículo? Vai, lê alguém para mim. Diferente da que eu li. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Aqui está, a cada um, a manifestação do Espírito para proveito comum. É igual para o Deus. Sim. Sim. Bom, então vamos lá. Casos de didote, então a cada um é dado. Agora é interessante isso. Fanerosis tu pneumatos, quer dizer, essa manifestação do Espírito. O que ele está falando aqui? Nós estávamos falando do quê? Nos 3 versículos anteriores. Nós estávamos falando do quê? Quais os 3 assuntos lá? A diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de energemata, a diversidade de obras, dons, ministérios e obras. Tudo isso é, segundo o 7, tudo isso é, segundo o versículo 7, manifestação do Espírito. Manifestação do Espírito. Dons é manifestação do Espírito. É dado isso, é dado dons para a manifestação do Espírito, é dado ministério para a manifestação do Espírito, e é dado energemata, é dado obras para a manifestação do Espírito.
Tá? Então, depois a gente volta aqui. Vamos pegar João 7, que é o evangelho da vigília de Pentecostes. Tá? E nós já fizemos um grupo só sobre ele aqui. João 7. Espera aí que eu vou achar aqui. Versículo 7, capítulo 7, versículo 37. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé, tá? E disse em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deveriam receber. O Espírito se manifesta em rios de água viva. Esses rios de água viva, ministérios, dons e energêmata. Tá? Então, toda essa obra que brota da graça de Deus em nós, manifesta aquilo que é o Espírito Santo. Deu para entender? Vamos voltar lá na 1 Coríntios, no versículo 7. Concorda com aquilo que eu disse? Deu para entender? Então vamos lá. Então cada um é dado o Espírito, ele, para manifestar, é dado para manifestação do Espírito. A palavra aqui no grego aí tudo por bem comum, né? Na tradução de vocês, certo? No grego é pros, em direção a, pros, para. A palavra grega chama sumferon. Sum é convergir. Feron, do verbo fere, é levar para. Então, o que os dons são dados? Para fazer convergir, para reunir, para unir, para criar comunhão. Por isso que a Jerusalém vai traduzir por bem comum. Mas é muito mais do que bem comum. É realmente construir comunhão. Construir comunhão. Tradução. O Espírito se manifesta em ministério, dons e energêmata, em obras, ele se manifesta para levar a comunhão, para convergir. Se e o sim é a mesma raiz não, o mesmo prefixo de símbolo, que é unir. O contrário de sim no grego é dia. E o contrário de símbolo na palavra grega é diabolos. Então, o que trabalha para dividir não vem do Espírito de Deus. O dom, o ministério e as obras são sempre para unir, nunca para dividir. Padre, falou isso mesmo, reviver. E tudo aquilo que for para edificar, que é proclamado pelo povo, que é porque é para edificar, vem do Espírito. Sim. Aquilo que é programado para desunir, para tratar, tem que tomar cuidado. Mas vamos pegar até a própria palavra sua. Aquele que vem para destruir, conforme João 10, quem vem para roubar, matar e destruir é Satã. É Satã. Porque às vezes a pessoa tem que tomar muito cuidado ao proclamar uma pessoa e dizer que o Espírito está falando. falando. Porque o orgulho humano pode levar a pessoa a verdadeiramente se enganar. E aí fazer coisa que só por Deus, né? Porque dependendo da palavra que você joga no ouvido da pessoa, e de repente ela ouça aquilo como voz de Deus, pode causar uma tragédia na vida dela. Sim. Uma das indicações aqui, que a gente não precisa ir lá, é Mateus 25, né? É realmente aquilo, tanto os talentos como as obras finais são feitas para construir comunidade, tá? O interessante se cumpre aquilo que o senhor disse semana passada com relação a Jesus, que ele mesmo dizia que é mais interessante que eu vá, que eu mandarei o Espírito
que é aquele que queria manter a obra de Cristo. Sim. Então o que está acontecendo agora? Vamos em Números 11. Números 11. Vamos O encontrar. próprio Espírito Santo está conduzindo tudo. Sim. É Ele que tudo faz, o que é aquilo que Jesus está se cumprindo a profecia que Jesus disse. Sim. Interessante. E é tudo para isso. Agora, quando acontece algo que é para separar, no final das contas, o Espírito vai trabalhar para unir. Agora, quem trabalhou para separar vai se arder com isso. Vai se arder com isso. Tá? Números 11, cara. É. Deixa eu achar aqui, porque aqui seria o... Eu vou pegar alguns versículos aqui, porque não dá para ler tudo, né? Versículo 21. Disse-lhe Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhe darei carne para comer durante o mês inteiro. Se matasse para ele, no versículo 24, Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. Em seguida reuniu 70 anciãos entre o povo e os colocou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou-lhe e tomou o espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre ele, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. O que acontece aqui? Quem são esses anciãos? Por que o espírito é dado a eles? Para ajudar Moisés na administração do povo. Tá? Então, o Espírito é dado para a construção do povo. A gente não vai ler, mas se você pegar desde o começo do capítulo, essa encrenca das codornizes, a pressão que Moisés sofria era muito grande. Então, o que Deus faz? Ele pega o mesmo Espírito. Por isso que ele não fala, ele dá um Espírito para Moisés e fala, não, agora eu vou dar o Espírito aos outros. Para mostrar que é o mesmo Espírito que faz tudo em todos, eles pegam o Espírito de Moisés e dá para os outros. Falando o quê? A ação dos 70 é a mesma ação de Moisés. Então, para que é dado o Espírito? Os dons são dados para construir comunidade. No caso de Moisés, Tá? foi para a libertação também. Sim, sim. Tá? Para que realmente a pessoa, ela exercesse isso. Tá? Precisa realmente exercer o dom em comunidade. Ah, sim. Oração, Missa, comunidade, seja lá o que for. Nós vamos depois nos dons, agora nós vamos pular para o versículo 12, depois a gente vai voltar para ver os dons, tá? Só para concluir, para depois não se perder. Então vamos lá para o 12, versículo 12. Tá? Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Tá? Essa diversidade dos membros, que depois São Paulo vai trabalhar depois, que a gente não vai lá, senão demora muito. Essa diversidade dos membros é querida por Deus. Então os membros, eles são diferentes e a diferença é querida por Deus. Porque os membros sendo diferentes, eles se complementam. Tá? Então os dons são diferentes, mas também os membros são diferentes. E aí a unidade na diversidade. Aí forma a comunidade. Sim. Então comunidade não é uniformidade. Comunidade é diversidade. Tá? Comunidade é diversidade. Diversidade. É unidade na diversidade, não uniformidade na comunidade. E somando. Números diferentes. De fato. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito e formamos um único corpo e todos bebemos de um único Espírito. Tá? Então aqui
obviamente a gente vai lembrar de Efésios. Vamos lá em Efésios, tem várias passagens de Efésios. Primeiro, Efésios 1:23. Vamos pegar o 22. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Tá? Então, quando vai falar de corpo lá em 1 Coríntios, obviamente a gente tem que falar que é a própria igreja. Capítulo 4, versículo 12. Tá? 4:12. Continuando. 4:12. Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Tá? Bom, vamos pegar no 11 para fazer, senão a gente não entende isso aí, né? E é ele que concedeu a um ser apóstolo, a outro profeta, a outro evangelista, a outros pastores e doutores. Tudo isso são para quê? Para aperfeiçoar os santos, para fazer os santos crescerem, em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos os dons, os cargos são dados para a edificação do corpo de Cristo. Certo? Que é a igreja. Que é a igreja. Tá? Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo, em direção daquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, os membros do corpo crescem para chegar na estatura da cabeça, para chegar na estatura de Cristo, tá? Cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido, por meio de toda a junta e ligadura, com operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação, no amor. E o amor aí que vai ser o amarrado de todos os dons que vai fazer esse corpo crescer. Que vai fazer esse corpo crescer. Senão, não tem sentido tudo isso. Tá? Capítulo 5, versículo 23. Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do seu corpo. Então é ele que dá, que coordena a igreja, que conduz a igreja e que a leva para frente. Versículo 30. Tá? Porque somos membros do seu corpo. Então no 29, pois ninguém jamais quis mal sua própria carne, mas alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, somos membros da igreja como corpo de Cristo. Tá? É isso aí. Vamos lá voltar na 1 Coríntios. Vamos voltar em Efésios de novo, que eu esqueci uma passagem. Efésios 2, 11. Nós não vimos não, né? Por isso, vós que antes erais gentios na carne e eras chamados incircuncisos pelos que chamavam circuncidados,
em virtude da operação manual da sua carne. Lembrai-vos que naquele tempo estavas sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Cristo, né? Então, os pagãos que estavam fora, pelo batismo, eles estão dentro, né? E aí eles fazem parte do corpo de Cristo, tá? Do corpo de Cristo. Vamos pegar Isaías 44, versículo 3. Isso tudo para falar. Não há, de fato, todos nós, judeus e gregos, escravos e livres, somos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, né? Tá? Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o solo sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua raça. Aqui é tudo profecia, né? E a minha bênção sobre os teus descendentes. Eles brotarão por entre a erva, como o salgueiro junto à corrente da água. Este dirá: eu pertenço ao Senhor. Aquele se chamará pelo nome de Jacó, enquanto aquele outro escreverá na sua mão: do Senhor, e receberá o nome de Israel. O que essa profecia está falando? Que vai chegar uma hora que todos escreverão na mão, tradução, todos serão de Deus. É tipo a coisa do selo que a gente recebe no nosso batismo, tá? Mas aqui nós estamos no livro do profeta Isaías, tradução é uma profecia daquilo que viria. Vamos a uma outra profecia, Ezequiel 36, versículo 25. 36, 36, versículo 25. Borrifarei a água sobre vós e ficareis puros. Batismo, né? Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos imundos. O que isso vai fazer? Dar-vos-ei um coração novo. Essa água de fora transforma dentro, tá? Porém no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Então, a profecia dessa transformação, versículo 27. Porém no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis minhas normas e a pratiqueis. Esse espírito dado vai fazer com que a gente pratique a lei. A lei não vem mais de fora, a lei vem de dentro, tá? De dentro. Vamos voltar lá na 1 Coríntios. São 10 dons que estão aqui. E o 11º, vamos dizer, são as funções de governo, né? Então agora nós vamos ver esses 10 dons que São Paulo, esses 10 carismas que São Paulo fala, tá? Então vamos pegar aí no versículo, isso não vai estar na leitura de domingo, tá? Versículo 8. A um Espírito dá a mensagem de sabedoria, tá? Aqui na Bíblia de Jerusalém fala expor as altas verdades, as que dizem respeito à vida de Deus e à vida divina em nós, o ensinamento perfeito, tá? O que acontece aqui? Tanto nessa mensagem de sabedoria
como palavra de ciência, uma é logosófia, logos não é rima, não é gramata, mas é logos, quer dizer, discurso, é expressão daquilo que a gente tem dentro, expressão de sabedoria, discurso de sabedoria e discurso de conhecimento, que é a que a gente chama de palavra de ciência, tá? Tanto uma quanto a outra são discursos inspirados, expressivos de um profundo conhecimento do mistério cristão. Esse mistério que é revelado pelo Espírito, que doa aos fiéis que são dóceis à sua iluminação. Então, tanto um quanto o outro são conhecimentos dados por Deus para aqueles que são dóceis ao Espírito Santo, tá? Vamos pegar Salmo 119, 43. Tá? Aqui a gente está em palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A gente poderia falar dessa forma: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Que afinal de contas é a revelação da verdade daquilo que Deus é, a revelação do mistério daquilo que Deus é. O que o Salmo diz? Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Então essa palavra de verdade é dada por Deus. Se a gente tem que saber que se a gente fala alguma coisa de Deus, da sua sabedoria ou do seu conhecimento, e conhecimento do mistério que Deus é, não vem de nós, é dom de Deus, tá? 2 Coríntios 6, 7, capítulo 6, versículo 7. Nos açoites, nas prisões, nas desordens, na fadiga, na vigília, no jejum, pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória e no desprezo da boa e da má fama, tidos como impostores e não obstante verídicos. Então, pela palavra da verdade, São Paulo evangeliza em meio a todos esses problemas que estão aqui, tá? Então ele reconhece que ele recebe esse dom de falar essa palavra da verdade, tá? Efésios 1:13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Então, junto com essa palavra da verdade, que é a própria revelação do evangelho, vem o Espírito para o Santo Espírito para selar essa verdade em cada um de nós, tá? 2 Timóteo 2,15. Dois 15, 2 Timóteo 2,15. Aí é uma exortação de Paulo para Timóteo, e ele fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, quer dizer, na fé e na graça, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Como está a tradução de vocês? Que dispensa com retidão a palavra da verdade. Muito bem. Qual outra tradução? Qual outra tradução tem? Que dispensa bem, que sabe administrar bem essa palavra da verdade. Tá? Tiago 1,18. Não sei lá não, vamos ler aqui, senão não demora muito. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos com primícia da sua criatura. Então, quando alguém proclama uma palavra de ciência, quando alguém fala, e a partir daí tem uma inspiração de Deus para falar uma palavra de sabedoria, de profecia, é para gerar a pessoa, gerar Cristo na pessoa, tá? Então a palavra não é dada, ai que bonito, ai que curioso, isso eu não sabia que isso é verdade. Não, é para gerar Cristo na pessoa. Não é por curiosidade. Não, e outra, é para transformar. Não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então proclamar uma palavra dessa é para fazer isso. Não é um intelectualismo, ai que bonito, ele falou uma palavra tão diferente. Não é isso. É para gerar Cristo no outro. Oi? Geralmente queira ou não queira, isso vem do pobre. Da simplicidade. Mas por que é do pobre? Porque ele é aberto a Deus. Ele é aberto ao Espírito. Orgulhoso só vai fazer besteira. Não consegue. Tá? Então uma pessoa que tem uma inspiração, ela proclama uma palavra, é sempre esse objeto de gerar Cristo no outro. E quando a gente gera Cristo no outro, a gente está construindo igreja. Inspiração não conta dom também? É. Inspirar vem de pneuma, vem de espírito. Tá? Então o espírito é que gera a palavra. Certo? Mas não pode ser colocado dentro da palestra, é outra coisa, gente. E cabe a nós, dentro da palestra, a preparação do batismo, pode se aplicar essa questão dos dons, não pode? Pode, É deve. uma mudança. Deve. A intenção é mudar. Sim. Vamos lá, vamos voltar na 1 Coríntios 12, que nós estávamos. No versículo 9. A outro mesmo Espírito dá a fé. Tá? Obviamente essa fé, como está dito aqui na Jerusalém, essa fé extraordinária, né? Essa fé, como está em 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecimento dos mistérios, de toda a ciência, e aí vem. Ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar a montanha. Essa fé de transportar a montanha, essa fé de milagre, é essa fé que São Paulo está falando aqui como dom. Tá? Em Hebreus 11:1 vai falar daquela fé é a convicção das coisas que não se veem. Essa é a fé como virtude. Essa fé, quando ela transborda em uma obra, ela vira uma fé que a gente chama de verdadeiramente carismática, né? Tá? De verdadeiramente de transformação. Certo? De transformação. Então ela transborda aquilo que é a própria virtude da fé. Tá? Então a próxima palavra aí, continua na 1 Coríntios aí. A outro ainda, o único e mesmo Espírito, repara que São Paulo bate nisso, o dom das curas. Carismata imaton, quer dizer, o dom, o carisma, a graça de curar. Né? Então, repara que logo depois de falar do dom da fé, ele vai falar do dom de cura. Porque uma coisa está relacionada à outra. Tá? O que é esse carisma? Esse dom da graça divina, esse dom da fé, esse favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Então esse carisma de cura não é mérito da pessoa,
É graça de Deus que dá para a pessoa. Certo? Então, por que Deus dá o carisma de cura para um e para outro não? Será que ter o carisma de cura é sinal de santidade? Não. Não é. Como qualquer um dos outros também. Certo? É mistério. Então, cura é mais específico. Cura hematom quer dizer realmente para uma doença. Tá? Então aqui é uma doença. Certo? É tanto interessante que esses dons é sempre a serviço do outro, que muitas das vezes que tinham o dom de cura, morreram com doenças graves, não pôde curar a si mesmo. Sim, a tia Laura é exemplo disso, ela morreu de câncer. A Delisete, que é a filha dela, morreu de câncer também. E ela curou várias pessoas. Curou um monte, então, sabe? A tia Laura, não sei se você lembra dela, década de 90, que proclamava a cura do Morumbi, aquela coisa toda, né? Sabe? Passou até no Fantástico. O dom de cura não pode ser apontado como a soma dos demais? Não, de jeito nenhum. Porque a palavra de ciência, a palavra de sabedoria é completamente diferente. É para edificar no conhecimento de Deus e fazer a pessoa se transformar interiormente. A cura é específica para a doença mesmo. A pessoa está fraca, está astenês, quer dizer, está fragilizada, e aí ela recebe isso. Tá? Recebe essa cura. Tá? Os dons não são para somar, unir. Sim. Por isso um pode ter um e outro ter outro. Pode ter dois, pode ter um, pode ter meio. Isso aí não tem problema. Energemata dinameon. Quer dizer, essas... Como que está a tradução aí de milagre de vocês? A outros o poder de fazer milagres. Está aqui na Jerusalém. A de vocês está como? Poder de fazer o quê? o dom de milagres. O dom de milagres. Oi? O dom de milagres. Só que infelizmente a palavra dom não está aí. Tá? Então, não sei, né? No caso aqui a Bíblia de Jerusalém, a tradução é correta. É o poder, o dinamis, de energemata, de fazer obras. Tá? Que a gente vai chamar de milagre na nossa língua, mas seria isso daí. O que é? Então, a palavra dom não está aí. Não está aí. Tá? É o poder de fazer obras de Deus, vamos colocar assim. De fazer obras de Deus. Porque a palavra milagre vem do latim que é miracolo. Miraculum é coisas maravilhosas. Tá? Mas no grego é fazer obras. Tá? Aquilo que foi feito, resultado de uma operação. Certo? Então, essas obras não é só cura. Por exemplo, ressuscitar um morto. Então, ressuscitar um morto não é cura. Ressuscitar um morto é um poder de fazer uma obra de Deus. É o poder de realizar um milagre. Então, não vão misturar uma coisa com a outra. Uma cura pode ser um milagre, mas todo milagre não é uma cura. Inclusive de transportar montanha. Um rapaz me dá uma falação lá, não lembro agora o nome dele, ele disse que toda vez que ele anda, ele tem um tecido morto, que dá no velório, e fica rezando, cuidando da ressuscitação da pessoa. Não tem problema, se Deus der para ele, amém. E ele disse que a mãe, você está ficando doido, menina? Continua rezando. Quem reza pergunta. Amém. Amém. Mas eu aconselharia a pessoa, porque aquilo que está em Atos dos Apóstolos, que foi uma leitura dessa semana. Quando eles vão falar com o paralítico olha para eles esperando dinheiro. Ele não sabia com quem está falando. Quando eles olham, eles viam que ele tinha fé. O que é isso daí? É algo, gente, que não é expressão do paralítico. É algo que o Espírito revela que ali a cura ia acontecer. Para mim, uma pessoa que ressuscita morto, ela tem uma convicção de fé dentro de si que esse milagre vai acontecer. Então, aquele dom da fé em cima, ele opera aqui
o poder de fazer milagre. Eu vi um testemunho do padre, Sabe? ele foi celebrar a missa no Ceará. E tinha uma mulher que ela estava no hospital, aí o médico tinha declarado que o filho que estava na barriga dela estava morto. Entregou para ela todos os exames. Então você procura o médico ali, que esse médico vai te mostrar como que você vai para tirar essa criança. Essa criança, infelizmente, já está morta. Aí não sei o que ela veio, ela estava desesperada, foi para a missa. Chegou lá, o padre estava com o Santíssimo. Aí ele colocou o Santíssimo assim na barriga dela, a criança, assim, em seguida começou a se mexer. Sim, um padre que já morreu na minha cidade, ele, com a procissão do Santíssimo, ele colocou o Santíssimo, ele viu os olhos da mulher transformar na frente dele, a mulher começou a ver na frente dele. Tá? Os olhos mudaram, como aquela coisa de escama cair de São Paulo, os olhos mudaram na frente dele. Então é milagre, é isso que a gente chama de milagre. É algo que vai além, é o supranatural, vai além da natureza. Tá? Não é antinatural, vai além. Tá? Ela voltou aos médicos, eles fizeram vários exames nela, porque não acreditavam com o que tinha acontecido. Milagre. Ô padre, o senhor falou da relação do dom de milagres com o da fé, então a gente pode entender que sempre uma pessoa que tiver o dom de milagre, ela também tem que ter o dom da fé. Tem que ter o dom da fé carismática. Aí isso não tem como. Tá? Vamos lá, continuando, profecia. Há outro dá o dom da profecia. O que é essa profecia? Palavra capaz de chocar, de provocar arrependimento, de arrastar os outros ouvintes. É um apelo à vontade do ouvinte para responsabilizá-lo, ou logo para sustentá-lo na dificuldade no momento de crise. É realmente essa provocação para a fé. Tá? Outro dom, o discernimento dos espíritos, diacrisis pneumaton. É o dom de desmascarar as falsas manifestações inspiradas, identificando aquilo que vem do espírito bom ou mal. O diacris aí é a habilidade de discernir, de separar uma coisa da outra. Uma palavra aqui que é muito boa para isso, que é a leitura desta semana, 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram a esse mundo. Esse examinar é esse diacris aqui, é esse discernimento para ver o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Tá? Agora eu vou, falar em línguas e tanto interpretar, que era a preferida aqui dos Coríntios, essa manifestação estática, né? De falar e depois interpretar, tá? Não vou entrar nisso, eu quero entrar agora no dom menor, que ninguém repara nele, que está aqui, vamos lá voltar na 1 Coríntios, que todo mundo adora falar de dom de cura, adora de falar de profecia, adora falar de palavra de ciência. De repente vem um negócio assim, depois de falar em língua e interpretar, mas lá embaixo, no versículo 28, no meio, vem a seguir, de estabelecer na igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores. Então, essa coisa aqui, os apóstolos, anúncio do evangelho, os profetas, em segundo lugar, e terceiro, ensinamento. Então, aquilo que o apóstolo anuncia, o profeta semeia, e aí o doutor faz enraizar, ele explica isso daí, ele catequiza, né? Que tudo isso é dom de governo, né? Mas vem a seguir, depois desses daí, o dom de milagres, que nós já falamos, o dom de curas e o dom da assistência.
Qual a tradução que vocês têm para isso? Socorrer. O dom de socorrer. Qual a outra tradução que vocês têm? Oi? Todo mundo esquece dele. Então todo mundo adora falar de cura, de milagre, de ressuscitação, mas de repente São Paulo vai falar que assistir, socorrer é dom do Espírito. Tá? Socorrer seria, por exemplo... Isso que nós vamos ver agora. O ato de prender, de apreensão, de percepção, de objeção, de auxiliar, no Novo Testamento, de auxiliar e ajudar. Então, antilipsis, quer dizer, ir ao encontro de ir em frente, mas que é traduzido por assistência. Vamos pegar Salmo 83:8. Vocês vão ver, porque assim, os salmos são escritos em hebraico, e a tradução da Bíblia que vocês vão ler vai ser do hebraico. Mas existe a tradução grega do hebraico do Salmo. E é isso daqui, porque no Novo Testamento, essa palavra assistência, é só aqui que ela aparece. Na 1 Coríntios 12. Ela não aparece em qualquer lugar do Novo Testamento. Mas ela aparece com tradução grega do Antigo Testamento. Então, 83:8. Aqui no 9. Tá? 83:9 na nossa Bíblia de Jerusalém. Também Assur, que é a Síria, juntou-se a ele, tornando-se o braço dos filhos de Ló. Qual a tradução que vocês têm? Oi? Reforço dos filhos de Ló. Isso daqui, a tradução grega é a ajuda aos filhos de Ló. Essa palavra assistência do Novo Testamento, esse braço é ajudar. É ajudar, tá? 84:5. Então tudo pertinho aí. Tá? Aí no caso é o 6. Feliz o homem, os homens, cuja força está em ti e que guarda as peregrinações no coração. Feliz o homem que tem a ajuda de ti. Tá? A ajuda de ti. 89:18. Sim, tu és o esplendor de tua força, com teu favor tu nos levantas a fronte. Tá? Não é esse não, acho que é o próximo. Pois o nosso escudo pertence ao Senhor, e o nosso rei pertence ao Santo de Israel. Esse escudo aí é ajuda. Ajuda, tá? E o 108:8 também não vamos lá, senão não vai dar tempo. Tradução. O que é essa palavra antilipsis aqui, que é no grego, que é assistência? É ajudar. É ajudar, é ser escudo, é estar presente, é ir ao encontro. Essa assistência, que é assistência aos doentes, uma assistência a qualquer pessoa, é considerado por São Paulo como dom do Espírito. Tradução. Tem pessoas que têm um carinho todo especial e conseguem ajudar doente. Tem pessoas que têm um carinho todo especial para ajudar adolescente. Tem pessoas que têm todo um carinho especial para dar assistência à criança. Para São Paulo, isso é dom do Espírito, é carisma. Carisma. Então vamos parar de falar que dom do Espírito é só dom de cura. É igual cozinhar também, igual fazer bolo. Sim. Mas aí a coisa é que vai no profundo, né? Vai no profundo. Esse dom de socorrer seria, no caso, como se fossem os padres fazerem confissão, né? De atender. Não, aí é ministério, aí é sacramento, aí é outra coisa. Aqui são carismas especiais. São graças dadas por Deus. Não é dom que nasceu com a pessoa. É uma graça que Deus dá.
Tá? Sim. E aí confunde com vocação, né? Dons que vêm do alto. Sim. Vamos pegar o Salmo. Isso acontece muito, mas nas profissões. Sim. Tem gente que tem uma profissão por ter, outros têm porque gostam. Então, e tem gente que tem uma profissão, por exemplo, é enfermeiro, mas tem algo a mais que seria um dom para cuidar de doentes. Só que aquele que faz o que não gosta não cresce nunca. Ele não ajuda ninguém. 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhões em ouro e prata. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezando ao Senhor de todos os dons, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós, Jerônimos, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a